A pior coisa que podia acontecer com o Flamengo aconteceu. E eu não estou falando da eliminação na Libertadores, uma eliminação improvável contra um time que não sabia o que era vencer, contra um time que enfrentava uma grande crise, contra um time que obviamente apostou as suas últimas fichas na partida contra o Flamengo. Estou falando do Olímpia. Mas isso não foi o pior. Enganar a torcida, fazer corpo mole, não, isso também não foi o pior. Uma diretoria omissa, uma diretoria que não faz pressão nos jogadores, não faz pressão no técnico, que não se explica para a torcida, que não pede desculpa para a torcida, que não cobra ninguém, também não é o pior de tudo. Jogadores que não mostraram vontade de correr, que mostraram uma apatia, uma letargia, foi até como se os jogadores não tivessem recebido salários, como se tivesse algum clima muito ruim entre o próprio elenco, e aí não com o Sampaoli, mas nada disso foi pior. A pior coisa que podia acontecer foi confirmada ainda ontem, que foi a permanência do Jorge Sampaoli na direção do futebol do Flamengo, né? Como técnico do Flamengo. E por que eu digo isso? Muitas pessoas têm criticado o técnico, muitas pessoas têm criticado o elenco, muitas pessoas têm criticado a diretoria. Então, se tem uma coisa que a gente sabe que não está dando certo, é o departamento de futebol em quesito desportivo, tá? Financeiramente ele vai muito bem. Financeiramente ele vai bem e obrigado. É um setor que dá muito lucro, é um setor que vende muito bem jogadores, que compra outros, que faz um superávit, que faz com que a balança econômica do Flamengo seja positiva. Mas no futebol, dentro das quatro linhas, não está positivo. Não está indo bem. E por que isso é a pior coisa que podia acontecer? Porque normalmente, quando o Flamengo vem mal, quando o Flamengo perde, quando o Flamengo é eliminado, quando o Flamengo toma goleada, quando o Flamengo não apresenta aquele retrospecto, aquele resultado, aquele objetivo que o Flamengo normalmente tem, que é um time que joga pra frente, que é um time de toque de bola, que é um time que goleia seus adversários, que tem muito volume de criação. Normalmente, quando isso não acontece, a culpa recai sobre uma figura, o técnico. Normalmente, o técnico é demitido. E dessa vez, não aconteceu. A gente já viu, muitas vezes, o Flamengo ser eliminado e o técnico ser mantido. Mas nós nunca tivemos um cenário tão explícito de racha entre o técnico e os jogadores. E aí, antes de qualquer coisa, antes de eu falar para vocês o que seria a minha opinião, eu só queria deixar claro aqui uma análise. A primeira delas é o seguinte: será que a culpa mesmo é do Sampaoli? Porque o Sampaoli pede ao Pedro que faça movimentação e que faça a cobertura após perda da bola. Ou seja, que o Pedro, a partir do momento que vê o zagueiro com a bola ou o goleiro, faça pressão. O Gabigol faz isso. Então, é natural que ele peça que o outro atacante dele, Pedro, também faça isso. E isso gerou um desconforto e pode ter eclodido nessa crise, nessa briga toda, certo? Com isso, os jogadores ficaram chateados, os jogadores ficaram revoltados. E quem não atende aos desígnios do Sampaoli, quem treina mal, quem não faz o que ele pede, acaba ficando no banco de reserva. Isso também deixa os jogadores chateados. Isso também faz com que os jogadores não gostem dele. Aí eu te pergunto, qualquer jogador do Flamengo que fosse para a seleção brasileira ou para o clube de Europa teria esse comportamento? Se fosse banco ou se tivesse um pedido explícito do treinador, até como condição. Olha, fulano, você só joga se fizer isso aqui. Será que esses jogadores não fariam? Será que esses jogadores se rebelariam? Será que esses jogadores não iriam dar o máximo para poder cumprir? Pois é. O time do Flamengo se mostra mimado. Precisa de um treinador que cobre, de um treinador que reformule, de um treinador que faça eles entenderem que aquilo é trabalho e que estão dentro de um grande clube de futebol e que precisam obedecer o manager, que em outras palavras seria o técnico. Isso não acontece. Então, na minha humilde opinião, demitir o Sampaoli seria um jeito de dar fim à crise, mas não um jeito de arrumar o Flamengo. Agora, manter o Sampaoli e manter as coisas do jeito que estão, sem reformulação de elenco, sem cobrança da torcida, sem cobrança da diretoria e com jogadores com corpo mole, gente, isso aí é uma receita certa para o desastre. Eu espero que haja cobrança, eu espero que a torcida se revolte mesmo, que a torcida cobre. Não é para pichar um muro como aconteceu, não é para agredir jogador, é para pedir raça, amor e paixão.
É para pedir que o Flamengo vença. É para pedir que a diretoria se posicione e faça com que esses jogadores voltem à realidade. Eles não são nenhuma superestrela. Eles não são lendas. Eles são ídolos. Mas ainda assim são bem remunerados e precisam ganhar os jogos. Bom, esse é o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e acione o sininho da notificação. Fui!